Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos com a psicóloga Luciana Groppo. Quem está aqui do meu lado também é a repórter Malu Silveira, do blog Casa Saudável. A gente vai conversar sobre um tema que tem chamado muita atenção de todos nós, que se chama resiliência, que é a capacidade que nós temos de lidar com problemas. E aprendendo a lidar com esses problemas, nós aprendemos a superá-los e aprender a tirar alguma lição positiva de alguma fase muito difícil, alguma fase conturbada, enfim. E Luciana hoje vai nos falar como é que a gente pode ser mais resiliente nesse dia a dia que a gente tem tão estressante, Luciana. E a gente estava falando anteriormente sobre resiliência, que vai ser um assunto também que a gente vai tratar no jornal no domingo. Sim. E enquanto a gente estava conversando, você trouxe uns versos para explicar de uma forma muito didática o que é resiliência. E você lembrou uma música, né? Que é Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Exato. Resiliência, de fato, é isso? Eu acho que essa é a melhor forma de explicarmos o que é resiliência, né? Essa capacidade de seguirmos em frente, mesmo diante das adversidades, dos problemas, das dificuldades que a gente possa enfrentar. E essa capacidade, né, de dar a volta por cima, de olhar, de se enxergar diante do problema, mas entender que aquele problema ele pode ser superado, ela também é desenvolvida ao longo da vida. Como é que a gente pode desenvolver, então, a resiliência? Seria a partir do momento que a gente aprende a lidar com frustrações, por exemplo? Como é que é isso? Exatamente. Veja, talvez assim, desde a infância, né, as crianças vão tendo contato com as dificuldades do dia a dia. Na verdade, a criança funciona muito naturalmente, ela funciona muito a partir daquilo que dá satisfação, que dá prazer. As dificuldades que ela vai enfrentando, sejam dificuldades como limites impostos pela família, limites impostos pela sociedade mesmo, limites impostos até pela condição física dela, vai dando a ela a possibilidade de aprender a lidar com isso, ou seja, aprender a tolerar aquela condição de não conseguir, aprender a tolerar aquele desconforto que acaba por acontecer quando ela não consegue. Esse desconforto é o que a gente chama de frustração, não é? E aprender que ela pode seguir mesmo tendo se frustrado. Mesmo que algo não tenha acontecido, mesmo que ela não tenha alcançado alguma coisa, mesmo que ela não possa fazer algo neste momento, ela consegue continuar e seguir em frente. O que vai acontecer é que depois ela até pode desenvolver uma compreensão de que ela não podia naquele momento, mas agora ela conseguiu. O que vai acontecer é que muitas vezes ela, ao perceber que agora, naquele momento ela não conseguiu e agora ela consegue, isso vai desenvolver nela, inclusive, a capacidade de compreender que se ela se esforçar, se ela continuar resistindo, ela vai conseguir quebrar com a dificuldade, ou seja, ela vai pular, ultrapassar aquela barreira. Isso seria, na verdade, o desenvolvimento inicial dessa capacidade de resiliência. Luciana, a gente separou também algumas definições do que seria resiliência e como é que a gente pode alcançar a resiliência. Sim. Separamos um ditado popular que diz o seguinte: não importa o que fizeram conosco, mas sim o que fazemos com aquilo que fizeram de nós. Esse ditado, essa frase também resume muito bem a resiliência. E aí eu queria que você nos falasse um pouco como é que a gente pode transferir a resiliência para uma fase muito difícil, uma fase que a gente está enfrentando uma doença crônica, por exemplo. Existem pessoas que se tornam resilientes quando recebem um diagnóstico de alguma doença crônica, alguma doença muito grave. Como é que esse processo ocorre? Na verdade, essas pessoas elas já são resilientes, não é? Elas têm uma boa capacidade de resiliência e, em virtude disso, elas conseguem fazer uma melhor ação, ter um melhor posicionamento diante daquela dificuldade. Eu acho que a gente pode dizer duas coisas, sabe, Cíntia? Eu acho que a gente pode separar um pouquinho para talvez entender melhor. Então, uma coisa é que a pessoa já tem uma capacidade, uma competência em relação à resiliência, essa capacidade de ir em frente, de mudar, não é? De enfrentar a adversidade. E a outra questão é que, às vezes, situações limite,
como um grande problema, uma catástrofe, um problema como uma doença crônica ou uma doença grave que aconteça de forma aguda, leva a pessoa a ter coragem de também fazer mudanças, rápidas ou mudanças que ela vinha ao longo da vida não conseguindo fazer. Então, por isso é que eu tentei separar de duas formas. Aquela pessoa que já é resiliente e, em virtude disso, ela realmente tem essa competência de ir em frente, de enfrentar a adversidade, e aquela pessoa que, na verdade, veja, ela já tem a resiliência também, mas tem dificuldades de fazer mudanças na vida. Quando ela tem uma situação realmente aguda, ela consegue fazer mudanças radicais. E aí, às vezes, ela dá uma volta na vida dela, de modo que a vida dela se torna muito melhor do que já era. Porque ela conseguiu, muitas vezes, abrir mão de coisas que ela não conseguia, porque ela conseguiu tomar decisões que antes ela não conseguia, porque ela teve coragem de fazer mudanças que antes ela não conseguia fazer. Olha, a gente já começou com interação aqui. Luciana Lima disse, estou adorando esse programa. Obrigada, Luciana, continue acompanhando a gente. Gustavo Andrade Albuquerque falou assim, boa tarde, Luciana, eu já tive problemas com amigos, mas melhorei, somos amigos de novo. O normal é ser feliz. Isso aí, né, Gustavo? Exatamente. Eliana Carvalho de Souza, boa tarde, Eliana. Essa capacidade vem com realidade, necessidade e tempo, nada fora do comum. Como comer feijão puro todo dia, agradecendo a Deus por ter alimento. Simples. Simplicidade. Luciana Lima, acho que Luciana já estava aqui na interação. Boa tarde, Luciana. Faz 8 anos que tenho um problema com depressão, tomo medicamentos todos os dias, mas não melhorou. Qual é a recomendação nesses casos de doenças, transtornos? Pois é, e aí eu acho que a gente pode puxar um pouquinho, nós estamos falando aqui sobre saúde mental, né? E a resiliência, ela faz parte de alguns instrumentos que o indivíduo tem para, inclusive, estar mais blindado, né, em relação às doenças, ao adoecimento mental. A depressão, ela está dentro daquilo que a gente, né, não dentro do grupo da saúde mental, ela está dentro do adoecimento psíquico. E aí, sem dúvida nenhuma, que trabalhar os seus pensamentos, trabalhar os seus desejos, trabalhar a sua capacidade de enfrentar essas adversidades, trabalhar a sua capacidade de frustração, isso tudo vai ajudar a melhorar a resiliência. No caso da Luciana, que diz que ela tem depressão há tanto tempo, que ela usa a medicação, inclusive, que ela não tem melhorado, eu vou dizer uma coisa que não é para a Luciana, mas a gente sabe que a depressão, ela é um transtorno que precisa ser muito bem olhado, ser cuidado, que algumas pessoas realmente tratam a depressão por muito tempo e tem muita dificuldade, existe uma dificuldade às vezes em algumas situações, com algumas pessoas, de se conseguir uma resposta esperada, que seria realmente a eliminação daquele período de depressão, que aquele processo todo seja eliminado. Às vezes o que acontece é que a medicação não está bem ajustada, às vezes o que acontece é que a pessoa realmente não está conseguindo ainda fazer coisas suficientes para ajudar nesse processo, né? Então, sem nenhuma dúvida, tem coisas que vão além da medicação, que é o processo de psicoterapia, essas coisas precisam estar juntas, né? Então, fazer um acompanhamento psicoterápico adequado, direcionado para o aqui, o agora, para as questões do presente, porque na verdade as coisas do presente aqui nos geram muito impacto e retroalimentam muito o nosso, o adoecimento psíquico, é bastante importante. Além de fazer a psicoterapia, o uso da medicação, é também muito importante que cuide de si, ou cuide do seu corpo, né? Não adianta a gente cuidar da mente e não cuidar do corpo. Então, todas as coisas que estão associadas, por exemplo, a uma alimentação saudável e equilibrada, não é suficiente para dar conta de uma depressão, ou de um diabetes, ou de qualquer uma das nossas dificuldades orgânicas. Mas ela vai nos ajudar a ficar melhor, vai nos ajudar a ficar com o corpo vai ter nutrientes suficientes para se reequilibrar. E além disso, uma coisa que precisa ser no nosso dia a dia é a atividade física, que ajuda todo o nosso corpo em termos de preparar melhor a nossa musculatura para enfrentar o estresse, as adversidades, mas também possibilita o desencadeamento da produção de substâncias importantes,
como a endorfina. E que aí a endorfina tem um papel muito importante, tanto na regulação do humor, não é? Quanto na regulação da ansiedade. Luciana, já que você falou dessa questão da importância da atividade física, da gente deixar de lado um pouco o sedentarismo, Sim. a gente gostaria de passar agora um vídeo. Sim. É uma das nossas entrevistadas desse domingo, que ela fala, ela tem câncer de mama. Sim. E ela fala como é que a atividade física a tem ajudado em toda a fase do tratamento. Excelente. Ela já tem câncer de mama, acho que diagnosticado desde 2012. E ela tem um depoimento que também representa muito bem a resiliência. Acho que nós podemos assistir um pouco. Meu nome é Carol Pessoa de Mello, eu tenho 38 anos hoje. Mas aos 34 eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. O tratamento foi completo, né? Primeiro pela minha idade, segundo pelo meu tipo de câncer, que era um carcinoma invasivo ductal. E eu passei por quimioterapia, cirurgias, radioterapia e até que veio a cura. Mas o que me deixou para cima, o que me fez seguir em frente assim, e confiante no tratamento, primeiro foi o meu astral, né? Eu encarei o câncer desde o primeiro momento de uma forma muito natural, de uma forma muito leve, né? O segundo passo foi que eu tomei uma decisão de ficar longe de qualquer tipo de estresse. Isso é fundamental para o paciente de câncer, principalmente câncer de mama, o câncer feminino, é você ficar longe de estresse, principalmente estresse emocional. E o terceiro foi a prática de exercício físico diariamente. É óbvio que com a quimioterapia a gente fica muito cansada, a gente fica realmente bem para baixo, só quer saber de dormir, mas eu me esforçava, ia para academia, eu ia fazer esteira, fazia meia hora de caminhada, me cansava, suava meu lenço de malha, mas eu ia. E aquilo me fazia muito bem, eu voltava para casa outra. O exercício físico foi fundamental. Por quê? Porque ele ajudou não só o meu corpo, né? Nesse processo a gente engorda muito por conta dos corticoides, mas ele ajudou principalmente a minha mente, a minha cabeça, né? O exercício físico, ele me deixava mais disposta, ele me deixava mais viva, né? Então, eu sempre linkei exercício físico, vida, né? Para mim, sempre foi esse link aí. Bom, a mensagem que eu deixo para qualquer mulher, não só aquelas que estão em tratamento, mas para qualquer mulher que possa ter um dia o câncer de mama, é que fique longe de estresse. O estresse emocional, ele é realmente destruidor. E junto a isso, é que mexa seu corpo. O corpo da gente foi feito para mexer, para se mover, e não para ficar parado. Exercício físico é vida. Eu sou prova viva disso. Esse depoimento de Carol é um depoimento muito forte, muito bonito, né, Luciana? E mostra, a gente entrevistou Carol para essa matéria que vai sair no próximo domingo e já tinha entrevistado no último Outubro Rosa, quando a gente falou sobre câncer de mama e ela deu esse depoimento. A matéria está até aparecendo na tela, quem quiser acompanhar, a gente conta também um pouco da história de Carol e de outras mulheres. Sim. E uma coisa que é importante nesse depoimento de Carol é que ela mostra como é que ela conseguiu ver um câncer de uma forma que não a colocou para baixo. Sim. E a resiliência está nesse momento, nesse contexto, Luciana? Sem dúvida nenhuma, não é? Então, veja que há pouco a gente falou sobre a resiliência, que algumas pessoas elas são resilientes e diante de uma situação de muita dificuldade, elas terão esta capacidade, essa competência psíquica, né? Essa habilidade de solucionar os problemas, de dar conta dos problemas, porque elas já são resilientes, elas têm essa competência. Competência essa que todos deveríamos ter, todos deveríamos desenvolver ao longo da nossa vida. Mas isso que Carol coloca, né? Então, assim, qual foi a interpretação que ela fez disso, né? Então, quando ela soube que teve câncer,
não só o que ela fez, mas o que foi que ela pensou sobre isso. Né? Certamente Carol não ficou feliz. Ela deve ter, eu estou aqui imaginando que ela deva ter se sentido triste, preocupada, ansiosa. Isso são reações emocionais naturais diante da situação em que ela estava. Porém, mesmo se sentindo preocupada, ansiosa, tensa, angustiada talvez em algumas situações, ela olhou para aquilo e viu que ela poderia encontrar uma forma de lidar com aquilo e ela tem lidado com isso. Ela fala sobre o exercício físico, ela fala sobre o quanto ela vem tentando mudar a vida dela, se afastando de situações de estresse. Então, a gente pode ver aí que a forma como a gente interpreta uma situação é o que vai definir, o que vai determinar as emoções que a gente vai sentir diante daquilo, os comportamentos que a gente vai ter diante daquilo. E o aprendizado que a gente pode fazer, inclusive diante dos problemas e adversidades que aparecem na nossa vida. Luciana, a terapia cognitiva comportamental ajuda as pessoas a desenvolverem melhor essa resiliência ou isso independe, é uma coisa que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida, essa capacidade? Pois é, então como eu falei, na verdade todos nós deveríamos desenvolver resiliência, todos nós deveríamos desenvolver capacidade de autocontrole, todos nós deveríamos desenvolver uma boa capacidade de crítica em relação aos nossos pensamentos, em relação às nossas ações. Às vezes isso não acontece. E quando isso não acontece, é preciso que a gente tenha ações que possam nos ajudar nisso. Então, por exemplo, nesta questão mesmo, né, em relação à resiliência, muitas vezes a pessoa fica muito claro que essa não é uma boa habilidade, não é uma habilidade bem desenvolvida para essa pessoa. Então, ela pode ir para a terapia cognitivo-comportamental, com suas técnicas de ajudar a pessoa a reconhecer seus pensamentos, ajudar a pessoa a reconhecer suas emoções, ajudar a pessoa a identificar como é que o processo todo do comportamento dela tem acontecido e ajudá-la, em especial, a questionar pensamentos, encontrar soluções melhores para problemas, sem dúvida nenhuma que vai ajudar no processo do desenvolvimento da resiliência, de competências cognitivas importantes, de habilidades sociais importantes para o enfrentamento da vida, né? Tem alguma interação, Malu? Por enquanto o pessoal só realmente falando sobre o tema. A Patrícia Dantas falou que o tema é bem pertinente para o momento que vivemos hoje. Exatamente, Patrícia. E outros comentários, se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aí nos comentários que a gente faz aqui para a psicóloga Luciana Grupo. Eu queria pegar esse gancho, desculpe, da Patrícia, quando ela diz que o tema é bem pertinente, né, para o mundo, para as situações e para a vida que a gente vive hoje. Puxar um pouquinho do que a Carol fala sobre a história do estresse, não é? Que o que a Carol diz é, a gente precisa fugir do estresse, a gente tem que dar conta. Na verdade, eu concordo com a Carol, sem dúvida nenhuma, mas tem uma coisa que a gente precisa entender. O estresse faz parte da nossa vida. De fato, como disse a Patrícia, a gente tem vivido hoje, né, nesses últimos tempos, uma vida bastante estressante. As crianças têm vidas estressantes, não é? Várias atividades ao mesmo tempo. São muitas as expectativas de todos, e em relação a todos, não é? Muitas as expectativas em relação ao adulto, muitas as expectativas em relação às crianças. Hoje a gente tem idade pré-determinada, que isso faz todo sentido, mas enfim, idade em que a gente já deveria colocar os filhos no inglês. Ou idade em que as crianças já têm que estar na escola, porque neste período ela já vai ter uma boa capacidade de compreensão dos conteúdos, a interação social vai ser importante. Isso tudo que a neurociência tem nos mostrado, essas informações de que existe uma janela de aprender uma língua, existe um momento muito legal em que a criança pode começar a aprender os conteúdos, os números, as letras, isso tudo nos ajudou a desenvolver hoje o conhecimento que a gente tem sobre o modo de funcionar do ser humano, sobre o modo de funcionar do pensamento. Porém, isso também funciona como agente estressor. À medida que
as pessoas que têm alguma condição vão se preocupar em colocar seus filhos na escola logo naquela fase onde a janela de aprendizagem é maior. Isso traz também uma responsabilidade, uma preocupação. Eu não estou dizendo que não é para fazer, claro que se a gente tem uma janela, é claro que nós temos que usar essa janela, mas isso se torna quase que um compromisso. Não é? As crianças vão para a escola, isso é definitivamente importante, né? O agente que desenvolve toda a competência cognitiva é, em grande parte, se não na maior parte, a escola, né? Com a família, com a sociedade, ela desenvolve relações afetivas, relações sociais, ela aprende cordialidade, ela aprende gentileza. Os pais podem funcionar como, sem dúvida nenhuma, como estimuladores do desenvolvimento cognitivo. Mas a criança passa na escola tantas horas por dia. Então a escola é bastante importante. Mas apesar da escola ser bastante importante, ela às vezes é preciso, inclusive, que a gente entenda. Tudo bem, hoje vamos fazer as coisas de forma um pouco mais tranquila. Não tem problema se a gente se atrasar 20 minutos para a escola, a gente justifica isso e diz que a gente teve um dia um pouco mais tranquilo. São questões, então, que são trabalhadas ao longo do nosso desenvolvimento. Exatamente. Né? Não tem problema se hoje, por exemplo, olha, mamãe hoje não tem trabalho por algum motivo específico, a gente vai fazer um dia diferente. Hoje a gente não vai para a escola, vai fazer um piquenique. Eu não tô indo contra, não. Acho que a escola é imprescindível e é ela que nos constrói como cidadãos, não é? Mas eu estou tentando dar exemplos de que, na verdade, nosso mundo é um mundo onde a gente está o tempo todo imerso no estresse, porque são muitas as demandas que o adulto e a criança administram o tempo todo, mas nós precisamos aprender também a ter momentos em que a gente diz, espera aí, ok, agora eu vou dar um tempinho, eu vou tirar o pé do acelerador. Eu vou tirar o pé do acelerador, eu vou me permitir isso, né? Então, isso é a forma também de lidar com as dificuldades, as adversidades e o estresse, não é? Eu acho que a gente pode mostrar agora. Malu, ela tem uma coluna no NE10 que se chama O Amor que eu Guardei para Mim, né, Malu? E ela escreve toda semana sobre temas que faz a gente refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos. Em agosto, Malu escreveu uma coluna sobre resiliência. Exatamente. Olha, na verdade, a gente estava conversando aqui, eu sempre tentei encarar a vida como não me importar muito com os problemas, mas em 2015, eu acho, eu tinha passado por uma desilusão amorosa e logo depois, quando estava tudo perdido para mim, eu descobri uma lesão na coluna que me fez parar de fazer atividade física, que, como a gente já falou aqui, é essencial, que era uma coisa que me fazia muito bem. E depois da lesão na coluna, eu tive um outro problema, tive que fazer uma cirurgia e naquele momento, para mim, eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. Era como se eu estivesse perdendo a força de ver graça nos problemas. Isso me ajudava muito a continuar no dia a dia, tendo fé, tendo força. Só que era muito difícil, era uma carga muito pesada. Acho que enquanto você está no meio da tempestade, você não vê o quanto você é forte. Mas eu acho que resiliência, pelo menos na minha percepção, é o dia a dia, sabe? É você ter força para respirar, para passar por mais um dia e mesmo não... É como se fosse uma energia, uma coisa que você não consegue enxergar. Para mim é o que eu vejo como fé, né? Você não consegue tocar, mas você consegue sentir. Então, hoje em dia eu vejo como é importante ser resiliente. E essa coluna, eu tive muito feedback positivo, porque muitas pessoas compartilharam também as suas dificuldades. E uma coisa que me entristecia muito é que, como eu sou relativamente nova, a impressão que eu tinha é que quem é novo não pode ter problema. Exato. Sabe? A gente não pode ter problema, a gente tem que estar sempre feliz, sempre achando que a juventude é uma coisa maravilhosa. Só que a gente tem problema. E acho que é até mais difícil de lidar, porque você se sente... Eu acho que eu me sentia um pouco mal, porque, peraí, eu tenho tudo, mas eu me sinto mal mesmo assim. Então, acho que é uma dificuldade hoje em dia, nessa geração. E tem uma frase que eu acho que é bem importante, que a gente pode refletir um pouco sobre ela, que você fala na coluna, que diz que a resiliência nos dá o entendimento necessário
para saber que o importante não é ser forte, é conseguir ser flexível. Tem muito da flexibilidade em todo esse conceito de resiliência, né, Luciana? Da gente saber ser flexível em determinadas situações ao longo da nossa vida. Exatamente. E aí eu acho que agora você trouxe exatamente o que casa com a resiliência, não é? Porque, veja, a resiliência é essa capacidade de se ajustar às coisas, não é? E se não houver essa flexibilidade que você fala, como é que vai poder haver o ajuste? Não é? Se eu quero que as coisas sejam do meu jeito e se apenas do meu jeito é que eu vou estar satisfeita, isso já é isso já abre uma avenida para que eu seja insatisfeita. Então, as pessoas que são flexíveis, elas são mais resilientes, elas toleram mais, elas conseguem mais seguir. Por quê? Porque elas vejam, não é estar contente com qualquer coisa, de forma nenhuma, mas é valorizar todas as coisas, não é? É saber entender que aquele exemplo que eu dei, né? Então é claro que a criança, quando ela quer subir, ela é pequena, ela quer subir num lugar onde ela não consegue subir, aquilo pode gerar um desconforto, aquilo gera uma frustração, não é? E aí, é claro que ela, quando criança, não tem a capacidade de pensar, não, tudo bem, eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Mas o indivíduo adulto, né, ele já deveria ter desenvolvido essa competência. Inclusive a competência de fazer uma crítica adequada sobre si e entender que eu não estou conseguindo transpor essa barreira também por minha responsabilidade. Também por minha, eu não gosto de usar a palavra culpa, né? Mas também por eu não ter trabalhado o suficiente para isso. Ou não, eu não trabalhei o suficiente porque esta barreira não existia na minha vida. Mas eu agora preciso enfrentá-la. E aí, né? O que é que eu faço? Eu sento, né? Sento e choro, ou eu me levanto e vou tentar ultrapassar essa barreira. A gente conversou um pouquinho antes sobre isso, e assim, então eu sento e choro, ou eu me levanto e tento ultrapassar essa barreira. Mas eu não tenho forças, mas eu posso encontrar amparo. Exatamente. Eu posso ter gente que me ajude, eu posso ter pessoas que eu procure, nem necessariamente amigos, às vezes são profissionais, às vezes são pessoas que a gente conhece, às vezes são pessoas que a gente não conhece, mas que a gente pode buscar algum tipo de conversa, algum tipo de apoio. E aí a gente entra numa outra coisa que é muito importante também, uma rede de amparo. Todas essas coisas são bases seguras para a saúde mental. E é tão bom estar falando sobre saúde mental, né? Isso para mim que venho da clínica, venho do consultório, onde eu recebo muitas dificuldades, né? São muitos os transtornos psiquiátricos, desde as crianças até os idosos né, com quem eu convivo, me engrandece muito. Poder trabalhar com essas pessoas, ajudá-las, construir com elas um apoio seguro para a gente juntos conseguir sair dessas condições de dificuldades. Mas é muito bom falar sobre saúde mental. E quando a gente fala sobre a saúde mental, nós estamos falando sobre bem-estar, sobre satisfação, né? Luciana, e resiliência sempre existiu, né? Não é uma coisa de agora, embora a gente esteja falando mais sobre isso. Inclusive é um conceito que veio da física, né? De objetos que resistem a impactos muito fortes, enfim. Que tem a capacidade de, por exemplo, sair no estado que ele está e voltar para o mesmo estado depois, ou seja, de seguir da forma como é, mesmo diante de uma mudança, né? Será que hoje, mesmo numa sociedade tão estressada em que vivemos, com multitarefas, será que nós estamos mais resilientes? Será que a gente tem essa capacidade de ser resiliente de uma forma mais firme? Eu acho que a gente precisa ser mais resiliente, né? Assim, e talvez, né, se nós pensarmos um pouco aqui nessa questão até mesmo da adaptação das espécies, não é? Então nós devemos pensar que talvez nós estejamos mais resilientes do que outras, né, em outros tempos, né? Mas de fato temos que ser seres mais resilientes hoje.
Porque as adversidades são muitas, né? Como você falou, todos somos multitarefas, né? Todos temos que enfrentar, especialmente nas cidades grandes, né? Temos que enfrentar algumas condições que são estressantes, que são difíceis, que são muitas vezes um problema, como trânsito, saúde, né? Então, são coisas que realmente são difíceis e que, na verdade, são problemas. Nós temos um problema de trânsito, nós temos, de repente, um problema social, que nós temos que enfrentar essas coisas todos os dias. Então, temos que ser mais resilientes. A gente já está aqui chegando a 30 minutos, mas não sei se, para fechar, a gente comentou aqui que é importante, sim, ter essa rede de amparo, seja por profissionais, Com amigos. certeza. Só que eu enxergo que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. Elas acham que tem que resolver tudo sozinha, elas se sentem fracassadas. Então, qual é a recomendação para que as pessoas saibam que ser resiliente não necessariamente você precisa caminhar sozinho, mas como ter a humildade mesmo de pedir ajuda e não se sentir fracassado por isso? Pois é, na verdade, tem uma coisa que talvez esteja na base dessa dificuldade de pedir ajuda. Desde que a gente é pequeno, a gente vai aprendendo e criando crenças sobre quem eu sou, quem são os outros, as outras pessoas com quem eu tenho contato, como é que vai ser o meu futuro. Essas são crenças desenvolvidas desde a infância. Se desde a minha infância eu desenvolvi uma crença de que os outros são confiáveis, eu vou ter muito mais facilidade de procurar ajuda. Até mesmo para pessoas com pessoas que eu não conheço, até mesmo com pessoas que não sejam profissionais. Então, isso me dá a possibilidade de eu, por exemplo, quebrar o meu carro na rua e eu pedir para alguém parar e falar assim, olha, você pode me ajudar? Você pode, sei lá, meu telefone, eu estou sem bateria, você liga para alguém, ou seja, eu posso pedir ajuda até para as pessoas que eu não conheço. É claro que a partir de uma capacidade de leitura um pouco, né, do outro, mas quando essas pessoas não desenvolvem essa ideia de que o outro ele é confiável, tudo fica mais difícil. Além disso, quando as pessoas têm uma crença sobre si, de que precisa dar conta de si, de que ela só vai ser competente se ela conseguir dar conta de si sozinha, também isso será uma dificuldade. Então, como fazer? Questionando os pensamentos, sabe? Questionando, ora, mas por que é que eu acho que eu não devo procurar ninguém? Quais são as evidências de que eu serei mais competente se eu tiver feito isso sozinha? Porque, afinal de contas, eu posso ter sido mais competente porque dei conta de fazer só, mas eu não fui socialmente mais competente, porque eu teria sido socialmente mais competente se eu tivesse conseguido trazer alguém para me ajudar. Poderia ter alcançado até um estágio melhor, né? Sem dúvida. Ou menos, eu poderia terminar aquilo menos estressada, não é? O estágio teria sido menos estressante. Não é? Luciana, a gente conversou há pouco tempo, eu acho que é uma dica importante, a gente conversou no final do ano passado sobre atenção plena. Sim. Que a gente ter foco no presente e usar um pouco a respiração. E eu acho que uma dica muito importante que você deu pra gente nesse momento e que acho que muita gente usa é saber respirar, né? Quando a gente está passando por um momento muito difícil, um estresse muito grande, como é que a gente deve usar a nossa respiração? Tem alguma dica? Pois é, eu acho que essa foi muito bem lembrado, essa questão da atenção plena. E aí o que a gente pode sempre pensar é assim, em todos os momentos em que a gente começa a se sentir mais tenso, estressado, não é? Mais ansioso, basta a gente se lembrar, volte sua atenção para a sua respiração. Como é esse volte sua atenção? Então, assim, eu estou aqui na fila do banco, eu estou atrasadíssima para trabalhar, os meus colegas de trabalho já estão me ligando para ver se vai dar tempo de eu chegar para entregar aquele documento e eu vou respirar? Exatamente isso. Né? Apenas volte sua atenção à respiração. De que forma a gente pode respirar? É muito legal, uma forma assim mais simples, é apenas colocar um ritmo na respiração. Então, em primeiro, basta eu prestar atenção à minha respiração, sem querer mudá-la. Apenas preste atenção à sua respiração. E aí a gente vai tentar observar e daqui a pouco a gente começa a perceber que a respiração está acelerada
A gente começa a perceber que a respiração tá, eu inspiro mais rápido do que eu expiro. E aí apenas prestar atenção à respiração já vai nos trazer o foco para si. Depois disso a gente pode colocar um ritmo. O que é colocar um ritmo? Contar. Então eu posso inspirar, ou seja, puxar o ar contando 3 segundos e soltar o ar contando 3 segundos. Veja, tem gente que tem que contar 2 segundos para inspirar, encher o diafragma, encher o pulmão e contar 2 segundos, porque cada um tem uma capacidade, né, diafragmática aí maior ou menor. Mas então, basta colocar um ritmo, conta até 3 segundos e enche o pulmão, conta até 3 segundos e esvazia o pulmão, conta até 3 segundos e enche o pulmão e se mantém assim por alguns minutos. Não precisam ser 30 minutos, podem ser 3 minutos, podem ser 5 minutos, exatamente isso. E isso a gente faz no trânsito, a gente faz lavando louça, a gente faz tomando banho, a gente faz caminhando até chegar ao trabalho, a gente faz em qualquer situação. E relaxa, afasta o estresse. Muito, sem dúvida nenhuma. Permite ao corpo um reequilíbrio, né? É um tempinho que o corpo vai ter de se reestruturar, de equilibrar, inclusive os níveis de oxigênio e tudo mais. Ok, né? Malu, tem mais alguma coisa para... Não, aqui na interação, já fiz todas as perguntas e o que a gente não fez, Luciana respondeu por si só. Acho que já dá bastante assunto, né? No próximo domingo, a gente continua falando sobre resiliência na página Casa Saudável, no Jornal do Comércio. Sim. Quem entrou agora, não conseguiu ver a nossa entrevista desde o começo, a entrevista ela fica disponível na página do portal NE10, no Facebook. E é isso, na próxima sexta a gente continua com o programa, trazendo outros assuntos sobre saúde. E muito obrigada, Luciana. Ok, obrigada também. Obrigada por estar aqui e compartilhar com vocês. Sobre resiliência. Até a próxima.